queria que você contasse um pouco sobre como foi esse processo, né? Primeiro, contar o que você quiser a mais, assim, aprofundando sobre você, sobre a sua história com a Capulanas, a sua história com a dança materna. E acho que seria legal, logo a gente dar as instruções sobre as inscrições, né, para as pessoas que não puderem ficar por muito tempo na live, já terem a informação. Conta com você, Sim. palavra, querida. Então, eu sou o ponto de intersecção, né, entre a Capulanas e a dança materna. Eu sou cofundadora da Capulanas, Companhia de Arte Negra, né, que é uma companhia de teatro feito por mulheres pretas, periféricas, né, e esse grupo existe há 13 anos, então a gente aí vem fazendo ações desde 2007 para o enfrentamento ao racismo, né, a partir da criação de conteúdos artísticos em que colocasse a mulher negra num lugar de poder, de resistência, de anunciação, né? Muito diferente do que a gente vê por aí. Sempre os nossos papéis estão atribuídos a lugares subjugados, né? A uma paralisação ao momento da escravidão no Brasil. Então, eu fui mãe em 2016 do Melik Rudá, né, meu primeiro filho, em 2018 do Bacário Mairê, mas foi a partir do nascimento do Melik que eu encontrei a dança materna. Hoje eu não me recordo exatamente como foi que eu cheguei na dança materna e como a dança materna chegou para mim, mas eu sou uma aquariana muito curiosa e eu ficava lendo muitas coisas, né, na internet sobre maternidade e tal. E aí, numa dessas pesquisas, eu encontrei a dança materna. E para mim, assim, foi um encontro muito mágico, porque o Melik nasceu de cesárea, eu não estava preparada para isso, né? Eu estava me preparando para um parto normal, um parto humanizado, né? No atendimento na Casa Ângela, o centro de parto humanizado que tem aqui em São Paulo. E e aí, quando eu vi dança materna, eu pensei, gente, é tudo que eu preciso agora, porque a primeira sensação que eu tive quando eu levantei da maca pós cesárea é que eu nunca mais iria dançar. Então, quando eu vi, né, que tinha um lugar em que se poderia dançar com o filho, para mim foi muito mágico. Então a dança materna tem esse lugar muito especial para mim. Gente, eu vou pedir uma licencinha porque a pessoa que vai me auxiliar aqui com meus filhos chegou, eu preciso abrir o portão. Um segundo. Pode, Pri. Estava tentando transferir, mas a gente entrou que ontem eu conversava com a Laura Pilinga, 3 vezes uma minuto, o meu passinho entrou na sala e saiu. E que é isso, né, gente? Somos mães, estamos em quarentena, né? Aqui em casa, no caso, meu marido está aí pontualmente com alguns trabalhos, e eu estou sozinha. E é assim, minha mãe, quero fazer xixi no meio da live, também faz parte. Né? Voltei rapidinho. Tá baixa a minha voz? Tá ótima, Pri. Tá ótima, é que a Amanda escreveu que tá baixo. Deve ter sido. Então, a dança materna chegou assim para mim, né? E quando o Melik fez 4 meses, foi meu último dia de curso. Então foi bem rápido assim nessa chegada. E aí eu fiquei um ano dando aulas na Casa Ângela, né, para mães e bebês, da dança materna para mães e bebês. E depois de um tempo eu fiz a formação para gestantes. E eu ainda não estava gestante, logo um tempo bem assim perto da formação eu também fiquei grávida do meu segundo filho, que é o Bacari. E aí uma inquietude que eu sempre tive, né, foi de como cruzar esses caminhos, né, como pensar
esse apoio, esse cuidado, né, para mulheres negras a partir da dança materna e de todas as coisas que eu fui descobrindo nesse meu caminho de maternança. Então, a primeira tentativa foi dar aulas na Casa Ângela, então tinha essa proporção, né, para mulheres que eram atendidas, e depois agora eu dou aula na Fábrica de Cultura do Jardim São Luís, para mães e bebês também, gratuitos, e agora no projeto da Capulanas, da Goma Capulanas, né, Espaço Potencial de Vida para gestantes. E aí é importante dizer, né, por que tudo isso, né? A Goma Capulanas é uma casa aqui no Jardim São Luís, na Zona Sul, periferia de São Paulo. Para quem não é de São Paulo, já deve ter ouvido falar de Capão Redondo, Jardim Ângela. É por aqui que a gente está, né? E na década de 90, esses bairros foram considerados os bairros do Triângulo da Morte, né? Então a violência aqui acontecia de forma muito acelerada. Então teve um boom também aí do movimento hip hop que fez essa denúncia. Então o que acontece? A gente tem aí hoje, né, uma inserção de muitas iniciativas aqui no bairro de ações para crianças, para adolescentes, por conta desse estigma da década de 90. E temos, né, a famosa Casa Ângela aqui no Jardim Monte Azul. Mas ainda, mesmo na Casa Ângela, assim, quando eu cheguei lá para ser acompanhada no pré-natal do Melique, eu vi a ausência muito grande, né, de mães pretas, mesmo tendo essa questão de ser um lugar acessível e tal. Na época não tinha convênio com o SUS, e na minha segunda gravidez do Bacari já tinha convênio com o SUS. Mesmo assim, a gente vê uma pequena presença de mulheres pretas, mas eu já sinto que de 2016 para cá a gente tem aí um grande aumento. Então, a minha ideia, né, de criar essa oficina dentro do projeto Goma Capulanas Espaço Potencial de Vida é trazer essas mulheres desde a gestação para que elas possam entender que elas podem ser cuidadas, que elas podem ter um tratamento, né, que não passe aí pela violência obstétrica. A gente hoje ainda tem, né, a maioria de 60% de mulheres pretas por morte materna, porque não tem acompanhamento no pré-natal, né, de excelência. E isso a gente não tá falando assim, o SUS é ruim, né? Não é que o SUS é ruim, é porque essa mulher, assim, sim, o SUS poderia melhorar muito? Poderia, mas o racismo estrutural, ele tá tão feito de forma orgânica no nosso sistema de saúde, que essa mulher preta, ela não se sente à vontade para fazer o seu acompanhamento, né? Ela é sempre maltratada, ou ela tá no terceiro ou quarto filho, e aí as pessoas já chegam, né, com aquele olhar de julgamento. Então ela fala, eu nem vou, né? Assim, na Capulanas, a gente fez um estudo que foi o Sangoma, Saúde às Mulheres Negras, e pesquisamos algumas coisas sobre essa questão da gestação. E profissionais de saúde dizem que, assim, né, fizeram uma pesquisa que tinha gente que nem trocava o papel da maca, e aí a Fanny Oliveira, que é uma psicóloga da USP, ela fez uma pesquisa com médicos de várias etnias, né, e ela tinha um grupo de pesquisadores, não era só ela, né, para também não intimidar, porque se uma pessoa negra faz uma pergunta, às vezes a pessoa não se sente à vontade, né, de responder. E aí perguntavam, mas por que você acha que a mulher preta é mais tolerante à dor? Todo mundo sabe. Por que você não toca uma mulher negra? Porque
porque elas são sujas, né? Então, assim, tudo isso acarreta em como esse bebê preto vai chegar no mundo. Então, para mim, oferecer a dança materna para gestantes, para mulheres pretas, é pensar em combater esse racismo desde a sua chegada, desde a sua concepção, né? Então, como que a gente intervém, né, assim, nessa mulher que está adulta, que já passou por todas essas questões, que já acha que ela não merece ser cuidada, que ela não, que ela foi desumanizada a experiência da sua vida inteira, né? E aí você oferece esse cuidado e fala, não, é possível, você merece olhar para você, você merece cuidar do seu corpo, né? E esse bebê merece chegar com carinho, né? Esse bebê merece chegar com o valor que ele tem, é uma vida nova, né? Com certeza, e desumanizada a ponto de vários absurdos, como receber menos ou não receber analgesia, né, Pri? Às vezes até numa cesariana. Quando eu estudei violência obstétrica para fazer minha monografia da pós-graduação, eu li sobre isso e eu fiquei muito, muito impactada também de saber o quanto esses absurdos acontecem ainda, né? E o quanto, né, a gente vendo outras lives com médicos aí do cenário da humanização, eu tenho visto muitas lives da Ana Galafrio, né? Medicina baseada em evidências é uma coisa da década de 90, então esses mitos, né, muito fundados no racismo, eram ainda mais disseminados há pouquíssimo tempo atrás, né? É um Sim. absurdo, uma lástima, E aí assim, eu fiquei muito impactada, né, com esse paradoxo, com essa contradição, porque assim, eu estudei. A gente estudou durante 4 anos, né, com o meu grupo, essa questão da saúde, as mulheres negras, e tivemos acesso a essas informações. E aí, quando eu vou ter o meu filho e eu começo a acessar esse lugar do movimento do parto humanizado, da humanização, da criação e tal, e aí eu falo, gente, as pessoas estão lutando para que não. Pelo fim da cesárea, e as mulheres pretas estão morrendo porque às vezes elas necessitam dessa intervenção cirúrgica e elas não têm acesso. Então, assim, como que a gente cruza todas essas coisas? Né? Como que a gente olha para tudo isso? Então, assim, não tem como um movimento de parto humanizado ele não está ele não está olhando para isso, né? Estamos falando de humanização para quem, né? Para quem estamos falando de humanização? Então a gente precisa abrir esse leque, né? A gente precisa olhar para isso e eu acho que a dança materna para gestantes, né? Ela tem, além da gente propiciar, né, um contato dessa mulher com o corpo dela, né, nessa conexão com o bebê, mas também esse lugar de informação, esse lugar de partilhamento, de possibilidades, de todas as possibilidades, e que ela possa fazer uma escolha consciente, né? com certeza, né? Ter repertório para poder se prevenir e defender da violência obstétrica também, né? Porque uma parte grande da violência obstétrica também se deve à desinformação e a uma cultura, uma tradição de maus tratos, como se fosse normal você ter que ouvir alguém te desprezar e tirar sarro da sua cara, porque é o seu quinto filho, né? E piadinhas em relação à sua sexualidade, seja lá o que for. E a gente sabe que a violência obstétrica tem uma grande fonte, né, da psicológica, da violência física mais extrema, né, de mutilações e tudo. É um assunto muito, muito duro, mas que a informação traz luz mesmo, né, para ele Sim. e previne. E por mais que a gente esteja informada, né, Tati, a violência ela chega de um jeito que você paralisa, né? Assim, eu sou uma militante, né, do movimento negro.
Eu sou uma militante do feminismo negro e, assim, às vezes que eu sofro racismo, nem sempre eu consigo responder, né? Eu sofri violência obstétrica no nascimento dos meus dois filhos, em proporções diferentes, mas, assim, o primeiro eu tive que ir para o Hospital Campo Limpo, que era o mais perto da Casa Ângela, né, que foi o Melique, e ela me falou que tinha que ser uma cesárea e eu queria pensar se eu ia até o hospital do meu convênio, se eu iria ficar lá para fazer a cesárea. E ela saiu do consultório gritando comigo, e aí eu gritei com ela também, eu falei, para de gritar comigo agora, e dei um escândalo no hospital, né? Eu consegui responder, mas a partir daquele momento eu fiquei só chorando e falando, eu quero meu marido, eu quero meu marido. Eu só conseguia falar isso porque eu não queria estar sozinha, né? Então, e assim, eu sabia de tudo, eu tinha feito um plano de parto, eu estava informada, mas ele atravessa. E aí, depois que eu gritei com ela me tratou de um outro jeito. Ela falou: ai, calma, eu sei que não foi o que você esperou, mas olha, o que importa é você ter seu filho nas mãos. Só que já foi. Já foi a mesma coisa de eu dar um tapa na sua cara e falar, ai, desculpa, eu tava muito nervosa, mas fica bem, entendeu? E no Bacari, assim, a gente entrou no hospital, eu subi sozinha, enquanto a Doula e o pai dele estavam se arrumando para entrar pro centro de pré-parto, e eu já estava em contração, e o médico pegou o meu plano de parto e começou a ler coisa por coisa e quis discutir comigo episiotomia no meio da minha contração. Eu falei assim, olha, me desculpa, eu não vou falar de episiotomia no meio da minha contração. No mínimo, você espere a minha contração passar. Sim, é Entende? muito de respeito, né? É o Eu mínimo de respeito. na admissão também de um hospital particular, super cheio das humanizações, a ponto de em 3 vezes me pedir para responder a mesma coisa que meu marido estava respondendo na recepção, né? E isso é uma coisa muito violenta para uma mulher em trabalho de parto, né? Quando você já não está conseguindo responder, lidar com o mundo externo, né? Já é um absurdo ter que passar por isso. E aí, nem sei para onde que eu mandei a mulher também, fiquei muito brava. Fui obrigada a ser levada para a sala de cadeira de rodas, sendo que eu queria andar, eu podia andar, né? Então, assim, essas coisas acontecem, mas a gente sabe que é incomparável o quanto acontece com as mulheres negras, né? O quanto acontece muitas vezes mais em alguns lugares, em hospitais públicos, né, também. Né? Então, Sim, eu acho que o que é importante ressaltar disso é que a gente, enquanto mulher preta, a gente é tratada mal a vida inteira. Então a gente nem consegue detectar que está sendo maltratada. Eu lembro que quando eu fui na primeira consulta da Casa Ângela, que durou em torno de 1 hora e meia, eu chorei muito quando acabou. E daí ela falou: mas o que aconteceu? Tá tudo bem? Eu falei assim: olha, eu acabei de perceber que foi a primeira vez que eu fui bem tratada na minha vida. é Entende? chocante, né? É chocante. Entende? E aí, assim, e olha que assim, eu fui uma pessoa que tive durante a minha vida inteira acesso ao convênio, porque meu pai trabalhava e tinha essa coisa da empresa, né? Então, assim, eu usei muito pouco o SUS, eu uso muito mais o SUS agora, né, depois da minha maternidade, porque acho lugares em que eu sou tratada como humana, né? Do que mesmo essa relação de convênio, né? Então é importante dizer que nós, enquanto corpos pretos, não somos vistos como humanos, como humanas, né? Então como que a dança materna ela pode chegar até essas pessoas e, e falar para essa mulher: olha, você merece ser bem tratada. Esse momento é um momento mágico e ele tem que ser o mais agradável possível, né? Você não precisa ser punida, né? Pensando nessa coisa muito cristã, assim, você não precisa ser punida porque você transou e engravidou, né? Você é uma deusa, você está gerando uma vida. Então, é, uma coisa que eu esqueci de falar lá no comecinho, esse nome, né, do projeto, Goma Capulanas Espaço Potencial de Vida,
Goma, né, é uma gíria que a gente tem aqui na periferia de São Paulo para falar de casa, então Casa Capulanas. E espaço potencial de vida é um conceito da doutora Regina Nogueira, que é uma pediatra preta que atua aqui em São Paulo, e ela é cota, né, de Candomblé Angola, uma figura muito importante, e ela fala que para nós a gente necessita de espaços potenciais de vida para que a nossa saúde seja mantida, para que a gente não pense só na doença, a gente não pense quando a gente já está completamente destruída pelo racismo, mas que sejam lugares em que a gente possa viver a nossa coletividade, onde a gente possa viver a nossa identidade, onde a gente possa nutrir a nossa saúde. Né? Então, essa frente do projeto, né, Goma Capulanas Espaço Potencial de Vida, que foi contemplado, né, pela 4ª edição da Lei de Fomento à Periferia, ele tem esse lugar de trazer essa respiração para mulheres pretas. E a gente já estava pensando nisso o ano passado, e aí virou esse ano, né? A gente pensa, onde essas mulheres estão? Infelizmente, a gente tem essa questão da internet, que às vezes dificulta, né, para algumas mulheres poder acessar as aulas. Em contraponto, a gente pode chegar também em outros lugares que não só aqui, né, no nosso bairro, na nossa cidade, mas esse é um chamado, né, para mulheres pretas se cuidarem, né? A Angela Davis fala que quando a mulher preta se move, o mundo inteiro se move. Então a gente precisa olhar para isso, a gente precisa se cuidar, porque a gente morre todos os dias, né? Seja de bala, seja de pressão alta, porque a gente não aguenta o racismo o tempo inteiro nos pressionando, né? Seja na hora do parto, seja por não assistência do pré-natal, né? E seja por feminicídio, né? O índice maior é em cima da gente. Então, a gente precisa promover essa saúde para além de pensar que anemia falciforme, né, que também é um caso, mas para além disso, né, trazer esses lugares de cuidado de saúde integral para que essas mulheres possam viver e não sobreviver. Eu tô cansada de sobreviver, eu quero viver, eu quero gozar de alegria, eu quero gozar de saúde, né? E compartilhar isso com as minhas. Então, eu estou muito, muito, muito feliz mesmo de iniciar esse projeto. Se inscrevam, mandem para as amigas, para as irmãs, né? As aulas, é importante falar, Tati, que vão ficar sempre abertas, né? Porque como tem 40 encontros, então serão 40 semanas, que seria uma gestação inteira, as mulheres vão saindo, né? Vão ganhando seus bebês. Então, as aulas vão estar sempre abertas, né? As mulheres podem sempre chegar. Então, convidem. É importante a gente abraçar o máximo de mulheres possíveis. Eu queria te fazer algumas perguntas, Pri, sobre as inscrições. Eu vou te perguntar e eu vou pôr o menino na cama, o que veio mamar aqui e chapou. Eu queria saber primeiro onde as mulheres podem se inscrever. Segundo, se mulheres que são de fora da cidade de São Paulo podem participar. E acho que é isso. São as duas perguntas principais. E te falar que a gente precisa achar também uma maneira de, pela dança materna, manter uma divulgação constante todos esses meses, né? Sim, Porque é o funcionamento habitual da gente já, né? As mulheres sim, entram, os bebês vão nascendo e estão chegando novas. A gente não faz turmas inteiras que se acompanham, tipo, da semana 8 à semana 40, 42, mas porque é importante também esse ciclo, né, de você chegar e poder ver a mulher que está mais à frente, né, já uhum, olhando outras questões do parto, do pós-parto, e se espelhar também, né, na saúde, no que essa mulher está podendo gozar mesmo de viver essa experiência de saúde, de atenção integral, que é todo o nosso interesse proporcionar. Eu tô, só sim. antes de você responder, eu estou vendo a Márcia Licar, muito bom, Pri, nós mulheres pretas precisamos de dignidade e plenitude. Marcinha maravilhosa. E a Negra Gil.
promoção de saúde aos corpos e vidas das mulheres negras. Tanto a Negra Gil quanto a Márcia Lipá estão na Dança Materna em Rede com a gente. E a Márcia é uma pessoa muito querida, com quem eu trabalhei quando ela estava fazendo estágio e faculdade no Real Parque, no projeto Casulo no Real Parque. Então, hoje a gente tem trocado essa figurinha de espalhar a notícia também no Real Parque, no Jardim Panorama, para as gestantes de lá. Depois, se Ai, que você maravilha! Maravilha, bom ter vocês aqui, né? Quando a gente. já vem, eu vou pôr na cama aqui. Tá bom. Muito bom ter vocês aqui, obrigada aí pela força. Então, as inscrições, o link da inscrição, ela tá na minha bio, né? E no Instagram da Capulanas também. Então vocês podem entrar lá e aí tá o link certinho, só entrar lá, fazer a inscrição. Esse edital, né, ele é um edital de fomento à cidade de São Paulo. Mas eu acredito que diante de todas as circunstâncias que a gente está vivendo, né, e por ser uma atividade online, eu acredito que não tenha problema mulheres de outros estados, de outras cidades se inscreverem. Eu não tenho certeza dessa informação, mas eu acho que assim, a gente tem que ter a demanda e aí a gente joga para a Secretaria de Cultura e vê o que vem, né? Eu acho que é importante a gente ocupar esse espaço. Nas redes da Capulanas tem o link, né? Eu estava aqui falando, Tati, na minha biografia também do Instagram também tem o link. Pode me chamar no direct, né? A gente conversa. O link que tá lá, ele tava para todas as atividades, porque a gente tem outras atividades no projeto, né? Só que a demanda foi muito alta e daí teve que encerrar, mas vão ter outros ciclos, então, né, é importante também olhar. A Carol, que também é professora da dança materna, vai dar uma aula lá de pilates para mulheres, tem uma aula de estudos menstruais e corpo, teatro e identidade negra e o feminino na dança. E também tem uma vivência de escrita criativa. Mas por enquanto agora se encerraram, né? O que a gente tem aberto a dança materna para gestantes e o teatro a partir da identidade negra. Então vocês podem entrar lá, Capulanas, Cia de Arte Negra. Vou colocar aqui o arroba para vocês seguirem. Se quiser, eu posso digitar aqui, eu vou deixar o funcionário do Google, não fica mais fácil de ler as perguntas, eu vou digitar aqui pelo Google. Se foi, gente. Coloquei. E no meu também, aqui tem, no meu pessoal e no meu Poesias Pós-Parto. Maravilha. Então, ó, não falta lugar para entrar em contato e para se inscrever. Vamos participar e avisar para todas as gestantes negras e não gestantes também, né? Avisar para as amigas ou para as pessoas que estão em postos de trabalho que possam ter acesso também a gestantes negras. Né? Pensem quais são as condições possíveis aí para a gente conseguir trazer muitas gestantes. Tem número máximo, Pri, por turma ou não? Olha, Tati, como vai ser pelo Zoom, eu pensei assim, em umas 15 mais ou menos, mas também se extrapolar, porque aí eu também consigo olhar e dar uma acompanhada mais de perto, assim, né? Para não. Como tem aquela coisa, né, de gestante, às vezes ficar um pouco mais elástica, e daí tem uma mulher que, ai, tô me sentindo super bem, vai abrindo, abrindo, e daqui a pouco pode se machucar, enfim, então eu quero ter esse cuidado, assim, para oferecer mesmo esse abraço, como se a gente estivesse juntas, né? Fazer nossa roda de partilha também, para que as mulheres possam falar, possam também
falar sobre seus medos, sobre seus anseios, né? Eu lembro que quando eu não consegui ter o Melique de parto normal, natural, me deu um sentimento assim muito profundo, né? Eu acessei um lugar assim muito parecido com a minha infância de autoestima baixa, assim, de não conseguir, né? E isso foi muito ruim. Então, é um lugar também que eu acho que a gente precisa falar, né? Que por mais que você se prepare, o parto é um portal, né? Tudo pode acontecer. A gente não vai estar preparada para nada, mas que a gente possa acolher, né? Todas as coisas que possam acontecer para não ser mais uma rasteira da vida aí, né? Mais uma rasteira e essa autoestima, essa possibilidade dessa mulher se sentir né, feliz com esse momento, não ser roubada, né? Com certeza. E ontem eu estava falando com a Laura Pillinger, né, na live, não sei se você chegou a ver, depois a gente vai publicar o vídeo também, mas ela falando do quanto é importante, né, para o futuro da pessoa e para todos nós, esse período da gestação, né? Então, o quanto a gente cuidar de uma mulher na gestação é cuidar da criança imprimindo marcas que vão definir padrões que ela vai levar para a vida inteira. Então, você propiciar para as mulheres um momento de beleza, de alegria, de leveza, de conexão, né? Como isso vai ser transformador, inclusive para a autoestima, né? Dessas crianças negras que estão sendo geradas e que já nascem no mundo com tantos desafios por conta do racismo e da exclusão. Então, acho que é maravilhoso e é um trabalho que com certeza vai impactar as mulheres agora no presente e essas crianças para toda a vida, né? Sim, a gente precisa tratar a vida com mais respeito, né? Principalmente as vidas pretas. A gente tem um descaso muito grande, né, com as nossas crianças, né? Todo dia uma criança é morta, né? É, pela mão do Estado, né? Por todas as coisas que a gente está vendo aí, está sendo dilacerada, né? Assim, eu fico dilacerada, assim, eu respiro, olho para os meus filhos, às vezes começo a chorar e eles falam: o que que foi, mamãe? E aí eu falo: nada, filha, porque eu amo muito vocês. Mas eu tô pensando, gente, o que será, né? O que será desse mundo? Como é que meus filhos vão ser tratados, né? Ontem eu tava na casa da minha mãe. E aí a gente tava voltando, e aí eu coloquei os dois no carro, e aí o Melik falou: olha, mamãe, o helicóptero. Eu falei: filho, o helicóptero. Só que já me deu um gelo no coração, porque assim, eu sei que sempre que o helicóptero tá sobrevoando, né, no nosso bairro, alguma coisa aconteceu. E aí, assim que eu cheguei em casa, minha mãe me mandou uma mensagem e falou: ai, mataram um menino na rua Alba e tal, estão botando fogo em tudo. E aí já deu um gelo no coração, assim, né? E aí você fala: gente, é isso, né? Como que a gente vai lidar com isso? Né? E hoje a minha contribuição é pensar como acolher essas mães pretas, né? Desde sempre, né? Eu dou aula também para crianças a partir de 8 anos de teatro aqui no Jardim São Luís. Então, eu fico sempre pensando como acolher essas mães, como fazer esses bebês chegarem com alegria nesse mundo, né? Entenderem que esse mundo é para eles, né? Esse mundo é para todo mundo, esse mundo é para a gente também, né? Então, é muito complicado, assim, tudo isso. Então a gente precisa começar a movimentar essas estruturas, a gente precisa começar a cavucar esses lugares, né? Então juntar, né, essas duas coisas que hoje, né, que me movem, né, que é esse trabalho que eu desenvolvi com a Capulanas durante esses 13 anos e a dança materna, para mim é assim uma extrema alegria nesse ano tão triste que a gente está vivendo,
né? Não triste por conta, não só do vírus, né? Porque eu acho que ele também está trazendo alguns lugares importantes, né? Da gente se voltar pra gente, olhar algumas coisas, mas porque nem todo mundo está tendo essa oportunidade, porque a desigualdade está batendo escancaradamente na nossa cara, né? Porque hoje, imagina, se no momento normal uma gestante preta já não ia no seu pré-natal, imagina nesse momento que a gente está vivendo, né? Como é que essa mulher está sendo desassistida pelo nosso Estado, né? Que pratica um racismo antinegro muito severo, muito perverso. Então, se nós não se movimentarmos, né, juntas para que isso melhore, não, não tem mundo possível, né? Não tem mundo possível. Com certeza, Pri, eu sou muito grata por tudo que eu aprendo com você e com as outras professoras negras da dança materna. Para mim, é uma transformação e eu escuto tudo com muito respeito e isso me faz ter um aumento imenso da sensação da minha responsabilidade como mulher branca, mãe de crianças brancas, também na criação deles, né, para quando, né, quando encontram no mundo crianças negras, quando forem adultos e tudo mais. Eu fiquei muito. Acho que foi uma das coisas que mais me impactou na vida, foi quando eu ouvi o começo da abertura da sua fala no Cia Parental, que foi o congresso, né, de parentalidade dentro do Ciaparto, para quem não sabe disso, né, de quando você contou que você descobriu que você estava grávida, porque aquilo me tocou num lugar de uma coisa que, como mulher branca, nunca me passaria. Eu nunca sentiria como mãe o que você sentiu. Então, você lembra? Você deve saber do que eu tô falando. Claro, foi quando eu descobri que era menino e eu cheguei em casa e liguei a televisão e estava passando a notícia que a polícia tinha dado 111 tiros no carro de 5 meninos que saíram no Rio de Janeiro para comemorar o primeiro salário de um emprego de um deles. E aí eu entrei em desespero e comecei a chorar e falei, gente, eu tô trazendo um filho no mundo. E 5 jovens acabaram de ser assassinados, e meu filho pode ser esse jovem, né? E é isso, assim, é uma coisa que uma mãe de um filho branco, ela não vai pensar, né? Mas a gente pensa desde sempre, né? O meu filho tem 4 anos agora, o Melik, e com menos de 2 anos, ele tinha 1 ano e meio, a gente fez uma viagem, né, para Portugal, e ele foi revistado pela primeira vez, com menos de 2 anos, né? Ele não tinha nada de metal, eu tomei esse cuidado de não colocar nada de metal nele, eu também não tinha nada de metal, né? Eu estava grávida e com ele no carregador, né? Porque ele ainda queria ficar muito comigo, assim, não quis ir com o pai. E aí, assim, o negócio apitou, e aí eu falei, meu, apitou por quê? Eu não uso relógio, não uso nada, assim, o máximo que eu tenho são meus piercings no nariz, assim, que tá muito visível, né? E aí ela falou, a gente vai ter que revistar ele e tal. E eu falei, mas por quê? Ah, porque apitou. Eu falei, mas a blusa dele, até o zíper é de plástico, tudo é de plástico, enfim. E aí não deixaram nem eu ficar tão perto dele. Você tem que se afastar, não sei o quê. E aí, meu, ele neném, assim, tipo, olhando assim, aí eu tentando fingir que tava tudo bem. Filho, tá tudo bem, calma, tá tudo bem. E aí ela passou a mão nele, aí o cara falou, o que que tem na sua barriga? Eu falei, tem um neném. Eu tava grávida do Bacari, de 4 meses. Eu falei, tem um neném. Aí ele falou, você vai ter que levantar a blusa. Eu levantei e falei, é um neném, né? Muito violento. Então, assim, é muita violência e é desde sempre, é desde sempre. E famílias brancas não pensam sobre isso, né? Famílias não negras não pensam sobre isso. E devem pensar. Isso diz respeito a todo mundo, entendeu? Eu não tenho que ser obrigada a passar por isso. Meu filho não tem que ser obrigado a passar por isso, né? E a gente tem que se indignar com isso junto, né? Não dá para ser assim. Não dá pra ser assim, porque essas pessoas que estão lá, elas foram crianças, e como é que essas crianças foram educadas, né?
Como é que é a relação que essas crianças viram das suas famílias com crianças pretas, né? Com pessoas pretas nas ruas, nos lugares. Então a gente precisa de uma vez por todas olhar para isso, né? E assegurar que todas as crianças, que todas as mulheres tenham direito de ir e vir, tenham direito à alegria, tenham direito à saúde, tenham direitos, né? Que a gente não tem de todas mesmo, né? Então é isso, né? Como a Negra Gil tá escrevendo aqui, o racismo estrutural é violento desde o útero, né? É desde o útero, você já é marcado como se fosse um gado, né? Pega aquela ferro em brasa e te marca, né? E te marca. E aí hoje o meu trabalho é pensar como que a gente, né? Lá, desde antes, a gente vai trazendo coisas para que eu sinceramente não acredito que o racismo vai acabar. Mas eu espero que os meus filhos sejam menos impactados por ele do que eu fui, né? Que não demorem 20 anos para deixar o seu cabelo crespo natural, né? Que tudo isso seja muito mais natural, que eles se sintam pessoas desde sempre, né? Desde sempre, desde agora, né? Então, assim, é nisso que eu acredito hoje, assim, e que a minha força está, né? A minha força está nessas mães, nesses bebês, né? Nessas gestações, como que a gente se cuida para ser realmente um momento de luz, né? De dar a luz. De dar à luz, né, contra um mundo que não dê tanto medo e que não seja tão ameaçador, né? Nossa, é muito impactante mesmo. E para quem nunca ouviu, talvez, uma mulher negra falar sobre essa perspectiva, né? Então, eu acho que abrir esse espaço. Primeira coisa que me choca também, e que eu acho que vale a gente falar aqui, outras lives com outros assuntos têm muito mais público. E eu vi algumas pessoas negras falando disso, que estão entrando essa semana em perfis com muitos seguidores, né? Enfim, de pessoas famosas que estão cedendo espaço para pessoas negras falarem nesse momento. E ontem, eu não estou lembrando agora de quem foi que eu vi falando assim: olha que número baixo de pessoas assistindo, né? Quem está se importando com a vida da gente? E eu olhei e falei: gente, não é possível que diante de tudo que está acontecendo esteja tão difícil abrir os ouvidos e ter empatia, né? E assim, eu vejo que aqui também estamos diante de um número menor do que o público habitual que a gente tem para as lives. Eu queria dizer que eu lamento por isso imensamente e que eu espero que a sua voz possa ser muito mais ouvida em todas as esferas onde você possa falar, Pri, né? Você conta muito e faz muita diferença, assim como as outras pessoas, as outras mulheres negras que têm falado sobre isso. E acho que falar desse número mais baixo também faz a gente ver o quanto a gente não pode deixar esse assunto passar e ele tem que ser exposto mais e mais e mais, assim, à exaustão, né? Então, assim, que a gente possa compartilhar com as mulheres negras a exaustão de falar sobre isso, porque para vocês já deve estar além de exaustivo, né? Sim, com certeza. É só mais um. É só mais uma constatação, né? Tipo, não é um problema meu, né? Então fica lá. Eu não sou uma gestante preta, então isso não me interessa, né? Mas a pessoa não pensa nem se, assim, às vezes a pessoa ela não olha nem para aquela, assim, famílias, né, que tem uma condição, por exemplo, de ter uma mulher trabalhando dentro da sua família, essa mulher, ela nunca foi contemplada, às vezes, né, com esse olhar, né? Então, é,
eu não penso, por exemplo, eu sou uma mãe que faço a dança materna e a mulher que trabalha ali na minha casa, ela também tem filhos e eu nunca pensei em convidar ela, sabe? Então, são coisas tão pequenas assim, tão pequenas que a gente vai entendendo como é um limiar, assim. Então, o que eu sinto hoje é que as pessoas estão né, tendo essa preocupação de falar, não, eu não sou, eu sou antifascista e nananã. Só que na prática não muda nada. Então, assim, sinceramente, não me interessa, né? Não me interessa esse tipo de ação. Dessa não ação, na verdade, né? Então, quando a gente tem uma página que tem, né, tantas seguidoras e a gente tem esse número reduzido de pessoas assistindo, eu acho que diz o quanto as pessoas, é o que você falou, não estão interessadas, não querem ouvir. E agora é uma hora de ouvir mais do que falar, né? As pessoas precisam ouvir o que nós, mulheres pretas, temos a dizer. Porque a gente fica ouvindo o tempo inteiro, né? A gente é silenciado o tempo inteiro e agora a gente precisa ser ouvida para que a gente possa ser cuidada, para que a gente possa estar nesse lugar de, de equidade nas nossas diferenças, né? Enfim, mas assim, eu imagino que algumas coisas para você são surpresas, né, Tati? Mas para mim são corriqueiras, então é isso, a gente fica sempre falando pra gente, assim, né? E aí a gente precisa criar essas pontes, criar esses diálogos. E o movimento precisa ser recíproco, né? Eu preciso vir um pouquinho, mas as pessoas também têm que vir um pouquinho, e aí nisso a gente vai conseguindo trocar de verdade, assim. Com certeza, né? E a gente tenta sempre fazer os nossos movimentos internos como rede também para abraçar, abrir, ampliar, contemplar, né? Sabendo que a gente tem possibilidades que não são infinitas, mas que estamos tentando aumentar o nosso alcance. Acho que além do projeto, a Dança Materna em Rede também tem tido essa abertura, né? A gente manteve as nossas alunas todas, independente das professoras estarem remuneradas ou não, pelos projetos onde elas davam aula. E, enfim, a gente faz questão de manter essa ampliação e não fechar o acesso para ninguém. Pelo contrário, queremos ouvir mais, queremos que cheguem mais mulheres e estamos aqui muito abertas para receber. Ainda que eu esteja vendo também um movimento aqui com algumas alunas minhas, mesmo que foram alunas de quando a gente tinha o projeto na ilha, como eu comentei com você mais cedo, que não conseguem acessar porque não tem um pacote de dados de internet que permita participar de todas as aulas, de todas as ações, e estão priorizando as atividades que o filho recebe da creche, né? E aí, né, o quanto a gente o tempo inteiro, né, abre uma possibilidade e se esbarra com uma dificuldade, o quanto essas coisas precisam ser todas olhadas, né? Eu não tenho o poder de distribuir pacotes de dados de internet. Alguém que está me ouvindo tem uma ideia para isso? Como que a gente soluciona isso para as mulheres também poderem, de fato, assistir, participar, né, e poderem acessar esse ambiente? São muitas questões, né, Pri? Sim, são muitas camadas, né? Assim, eu tenho assim algumas questões com a Marta Suplicy enquanto vida política, mas ela cantou essa bola lá atrás, né? Da questão do Wi-Fi grátis e tal, para todo mundo. E eu tinha até me esquecido, e aí também, né, por conta da dificuldade das famílias, que eu também tenho que fazer atividades pela fábrica de cultura e a dificuldade das famílias de acessar, me veio na memória esse projeto político dela.
Então, enfim, eu acho que é isso. O Estado tem possibilidades, né? Mas será que ele quer mexer no bolso das empresas, né, de telefonia? Enfim, são muitas camadas e eu acho que é isso também. Assim, não dá pra gente abraçar o mundo. A gente faz alguns movimentos, né? E a gente vai tentando cada vez mais se aproximar, né? Cada vez mais que realmente todas as mulheres cheguem, mas a gente vai esbarrando em coisas que a gente não tem mesmo dimensão, né? Mas enfim, queria dizer que assim, que eu fico muito feliz, né, com essa escuta, né, com essa desde que eu cheguei na dança materna, eu venho provocado muito a Tati, né, nesse lugar, com respeito, né, mas provocado sempre, assim, desde a minha entrada. E eu sinto que essa provocação, ela é muito boa, porque a Tati também responde, né, as minhas provocações com ações. Então eu vejo que a gente está num diálogo muito interessante, assim. Então eu agradeço muito, Tati, esses ouvidos, né? Essa possibilidade da gente juntar essas duas histórias, né? Juntar e proporcionar um novo caminho, né? Que talvez eu não tivesse pensado antes de ser mãe, antes de conhecer a dança materna, né? Enfim. Então acho que isso é muito válido. O nosso tempo está acabando, é que eu queria ler um poema antes de acabar, me avisa. Não, ainda tem gente que pode ler o poema. Eu agradeço suas palavras, as palavras da Gilmara também. Queria dizer que eu agradeço com muita consciência, não me sinto lisonjeada, me sinto feliz por vocês falarem, mas eu me sinto não fazendo. Isso é minha obrigação mínima, como uma pessoa que de fato se importa. Eu acho que se eu fosse me colocar de alguma forma, é como alguém que se importa e que eu acho que não estou fazendo mais do que eu deveria. É meu lugar e todo mundo deveria fazer mais do que tem feito. Mas eu vou passar a palavra para você nesses últimos minutos também. Bom, gente, então assim, um pouco, acho que 1 hora ou 2 horas antes dessa live começar, eu, né, tive a felicidade de receber o último arquivo do meu livro, Poesias Pós-Parto, que, né, está sendo feito aí a partir de todas essas experiências, de um pouco de todas essas coisas que eu fui contando aqui. E ele foi feito com a colaboração, né, de muitas pessoas aí da Vaquinha Online. E eu queria ler um poema aqui desse projeto que também está me guiando nesses tempos, que fala um pouco de tudo isso que a gente conversou aqui, né? Grandes senhoras ancestrais, vou mergulhar em suas águas. Nanã, me enraize em feminino. Traga sua força, portal da vida e da morte. Eu vou parir o meu renascimento. Oiá, vente todas as mortes para o Orum. Eu vou parir a vida. Obá, me mantenha firme, até que eu vença a mim mesma. Eu vou parir a minha vitória. Oxum, me acolha em seu grande ventre, me banhe de alto amor, eu vou parir. Eu, a rainha das águas nascentes, transforme todas as dores em alegria. Eu sou o ciclo, a espiral, o tempo que não finda. Basta. Eu não sou tolerante à dor. Eu sei navegar na dor. Ela sempre foi o meu mar, Iemanjá, Odoiá. Eu me entrego às águas ancestrais, e em cada onda me deixo ir e vir. Cesárea não, eu vou parir. Eu entrego meus filhos, as minhas filhas, a um mundo que vos odeia. E eu estou aqui para amar, reinventar. Parteira é pra preta, cuidado é pra preta. Carregar é de lá, é de África. Eu sou descendente de ventre indígena, eu sei parir.
É pra preta parir, é pra preta cuidar, é pra preta maternar. Eu vou parir por todas as mulheres pretas que não puderam cuidar de seus filhos. Eu vou parir por todas as famílias pretas que foram separadas. Eu vou parir por todos os pretos que serão revide, por todas as pretas que serão resistência e leveza. Eu vou parir sem a sua mão, ninguém mais vai me parar. Eu vou parir. Sai daqui, jaleco branco. Eu não quero mais que você seja dono do meu corpo. Eu sou dona do meu útero. Eu vou parir por cada criança lançada ao mar. Eu vou parir por cada ventre arrancado de mulher preta. Eu vou parir por cada jovem negro morto pela polícia. Eu vou parir por cada parte que você arrancou do meu corpo. Eu vou parir por cada filho de estupro. Eu vou parir por todas ancestrais. Eu vou parir banhada de ervas. Eu vou parir rodeada de mulheres, mergulhada em sabedoria que inunda cada poro de minha pele. Eu vou parir, eu vou parir, eu vou parir. Meu ventre será livre, não pelas suas palavras malditas escritas ao vento. Eu vou parir o meu caminho, eu vou parir com meu corpo templo, eu vou parir consagrando a vida. Saia do meu caminho, saia do meu caminho, saia do meu caminho com essas ferramentas, saia do meu caminho com seu racismo, saia do meu caminho com violência obstétrica, saia do meu caminho. Eu estou passando e comigo tem uma multidão de mulheres, elas estão sabendo de tudo. Não, eu digo não. Eu vou parir e me consagrar deusa de mim mesma. Axé, a todas as minhas mais velhas, a todas as minhas mais novas. Que possamos parir nossos filhos para um mundo mais justo. Que meus filhos possam ser livres. Que todos os filhos possam ser livres. Espero vocês. Mandem para as mães, né? Vamos cuidar desse momento de vida de deusa e que cada mulher preta gestante possa parir o seu caminho, possa parir sua vida. E obrigada, gente, por hoje. Foi muito bom estar aqui com vocês. Obrigada, Tati. Obrigada, Dança Materna. Obrigada, Capulana, Cia de Arte Negra, né? Que a gente possa sempre ter espaços potenciais de vida pra gente gozar de saúde e alegria, né? Axé. É isso. Estamos aqui nos últimos segundos, só deixar explícita toda a minha admiração pela mulher que você é, pela artista que você é, poeta, mãe e tudo que eu tenho visto você ser e brilhar nessa vida. Brilhe muito e sempre. E um beijo com muito amor. Um beijo. Boa noite. Se inscrevam.